Então fala amigos, vamos aqui para mais um vídeo, para mais um react aqui, juntamente com a opinião, e vamos dar uma olhadinha aqui, galera, um pouco dos personagens da partida, né, do lado do Manchester City. Vamos ver o que foi que eles falaram, né, as declarações deles após a partida, após a virada assombrosa ali do Real Madrid, juntamente com a grande partida do Vinícius Júnior, né, o brasileiro que jogou muita bola, mesmo sendo provocado. Ele mostrou que não é uma boa escolha você provocar o melhor jogador do mundo, ou melhor, o melhor jogador do mundo, né? Então, vocês vão ver a partir de agora, né, juntamente comigo aqui, esse vídeo que vai retratar muito sobre isso. O que foi que eles falaram, né? O Rodri, o Haaland, teremos aí muitas informações e também detalhes, né, sobre bastidores. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sino e vamos agora acompanhar essa repercussão aí dos personagens do lado do Manchester City. Vamos ver. O Manchester City enfrentou uma derrota decepcionante contra o Real Madrid na UEFA Champions League, desencadeando uma onda de reações entre os jogadores do City. Fique no vídeo até o final e descubra o que Rodri e Haaland falaram após mais um fracasso diante do Real Madrid. Após a partida, as reações de Haaland e Rodri revelaram muito sobre os sentimentos da equipe após a dolorosa derrota. Na noite de terça-feira, o time de Pep Guardiola recebeu o Real Madrid no Etihad Stadium para o primeiro jogo do play-off da Champions League. A partida começou de forma positiva para o City, com Erling Haaland balançando as redes no primeiro tempo. No entanto, Kylian Mbappé empatou no segundo tempo, aumentando a tensão. Haaland marcou novamente de pênalti, colocando o City à frente novamente. Contudo, em uma reviravolta dramática, os gols de Brahim Diaz e Jude Bellingham, nos minutos finais, garantiram uma vitória de 3-2 para o lado de Carlo Ancelotti. Imediatamente após o apito final, a reação de Haaland foi intensamente perceptível. O atacante norueguês seguiu diretamente para o túnel, inicialmente estendendo a mão ao treinador Carlo Ancelotti. Cara, e aquela foto ali, né, que passou, é uma foto bem interessante, né? A gente consegue ver a expressão do Vinícius Júnior, né? Tipo assim, né? Tá vendo aí, mais uma vez? Adiantou alguma coisa? Me provocar? E com certeza, cara, parece que é repetição, né? Repetição. O City fez 2 gols, né? Parecia que ia vencer e no final é sempre a mesma coisa. Então, é bem interessante a gente ver, né? Essa expressão aqui, o Haaland frustrado, né? Certamente. E o Vinícius Júnior fazendo aquela cara, né? E, né? Aqui é o Real Madrid, cara. Não tem o que fazer. Aqui é o Real Madrid. No túnel, inicialmente estendendo a mão ao treinador Carlo Ancelotti, que passava, mas aparentando estar irritado com os comentários feitos por Mbappé durante o caminho. Em contraste, o meio-campista Rodri foi visto tirando um momento para cumprimentar cada companheiro de equipe, em um gesto de apoio e simpatia enquanto se dirigia de volta ao vestiário. Os jogadores portugueses do City também foram vistos se unindo ao goleiro Ederson, que enfrentou críticas por um erro tardio que resultou no gol decisivo de Bellingham. O City buscará se recuperar neste fim de semana ao enfrentar o Newcastle United na Premier League no sábado, antes de viajar a Madrid na esperança de reverter a derrota do primeiro jogo e manter suas aspirações na Champions League vivas. O Manchester City e o Real Madrid se enfrentaram em um dos encontros mais esperados da temporada, jogando no Etihad Stadium pela Champions League. Esta partida jamais deixa de gerar expectativas intensas, dada a qualidade das equipes e a rivalidade que vem crescendo ao longo dos anos. Ambas as equipes vêm se destacando nas competições europeias, e o City, comandado por Pep Guardiola, busca consolidar sua posição como uma das potências do futebol atual. Antes do jogo, a tensão já estava evidente no ar. Os torcedores do Manchester City demonstraram seu apoio a Rodri, o recente vencedor da Bola de Ouro, em contraste com Vinícius Júnior, do Real Madrid, que também era um forte candidato ao prêmio. Essa dinâmica criou uma atmosfera de constante avaliação entre os fãs de ambos os lados, especialmente após os protestos públicos de jogadores do Real Madrid, alegando que Vinícius Jr. deveria ter recebido o prêmio. O confronto trouxe à tona o debate sobre desempenho individual e coletivo. Enquanto jogadores experimentados como Rodri e Vinícius Jr. se encontram sob os holofotes, o futebol prova ser uma soma de esforços e não apenas sobre talentos individuais. A performance de Vinícius Júnior, bem como a vitória do Real Madrid, serve como um lembrete da importância do trabalho em equipe e da estratégia tática em jogos importantes. Além
É, cara, realmente, sobre essa fala aí, é interessante a gente falar que o Rodri estava na partida, tá? O Rodri, ele estava assistindo, né? E ele gostou, né? Ele ficou muito contente ali com aquela faixa que os torcedores do City fizeram em provocação ao Vinícius. E ele até falou depois, se eu não me engano, né? Ele disse que achou aquilo muito, muito bonito, né? Engraçado e tal, sorriu, estava feliz da vida. Acho que isso antes da partida, né? Eu queria muito ver a cara dele depois, né? Depois que o Real Madrid fez o terceiro gol, eu queria ter visto. Não sei se alguém pegou, né? Não sei se tem alguma câmera que pegou a expressão dele, mas eu gostaria muito de ver como foi que ele ficou, né? Principalmente depois que o Real Madrid fez o terceiro gol e o passe foi do Vinícius Júnior, né? Que poderia ter sido um golaço ali. Mas queria muito ter visto. Só isso mesmo que eu queria. Disso, figuras notáveis como Cristiano Ronaldo não hesitaram em expressar sua opinião a respeito do mérito de Vinícius Jr. para receber a Bola de Ouro. Este tipo de troca de opiniões entre lendas do esporte apenas acrescenta camadas ao drama já existente entre os clubes. Rodri, por outro lado, mantém sua postura firme, concentrando-se no desempenho do grupo enquanto acolhe o título individual. Pep Guardiola e Carlo Ancelotti são estrategistas astutos, cada um com sua abordagem distinta para gerenciar jogos dessa magnitude. Para Guardiola, a decisão de titularizar certos jogadores foi inovadora e suscitou uma série de reações dos torcedores. Enquanto isso, Ancelotti precisou tomar decisões importantes sobre a formação de sua equipe, incluindo a delicada questão de posicionar ou deixar de fora certos jogadores destacados. Inovações de escalação sempre geram surpresas nos jogos e podem alterar o curso de uma partida. Entrar com os jogadores certais pode ser um risco calculado para potencializar o desempenho do time. A estratégia busca sempre maximizar as chances no ataque sem comprometer a defesa. Pep Guardiola, os resultados desse embate podem ter significativas ramificações para o futuro próximo de ambos os clubes. Para o Manchester City, a derrota em casa por 3-2 para o Real Madrid, com gols de destaque marcados por Haaland e outros talentos em ascensão como Mbappé e Dias, pode instigar uma revisão das estratégias adotadas, além de intensificar ainda mais o desejo de sucesso no cenário europeu. Já para o Real Madrid, a vitória carrega o peso e a responsabilidade de continuar aumentando as expectativas, especialmente com jogadores jovens em ascensão. Essa vitória reafirma a capacidade do time de manter sua influência na Champions League, um feito que o clube mantém como parte de sua história gloriosa no futebol mundial. Enfim, o jogo entre Manchester City e Real Madrid oferece um cenário rico e complexo, revelando mais do que apenas habilidades esportivas, mas também a pressão, estratégia e emoções que tornam o futebol um espetáculo inigualável no mundo dos esportes. Ambos os times saem deste confronto com novas lições e responsabilidades, alimentando ainda mais a paixão e o entusiasmo dos fãs ao redor do mundo. A rivalidade entre Manchester City e Real Madrid aumentou após o jogo da Champions de terça-feira. O volante Rodri mostrou aprovação ao cartaz que a torcida dos Citizens exibiu, provocando Vinícius... Aí, ó, o momento que eu falei. O Rodri, ele gostou. Dá até pra gente voltar um pouco aqui, ó, tá vendo? Ele até tirou foto, cara. Ele ficou feliz, né? Ele ficou contente, achou que seria ali uma... Que de verdade estava sendo, né? Uma homenagem pra ele, que aquilo serviria, né? Como uma espécie, né? De algo a favor do Manchester City, provocação, sadia, né? Acho que ele pensou dessa maneira. Acho que ele achou que iria afetar o Vinícius Júnior. Talvez ele pensou isso, né? E tal. E eu não julgo ele por estar pensando assim, né? Eu não julgo porque às vezes o cara pode realmente se achar melhor. Ele pode imaginar na cabeça dele que ele é o melhor do mundo, né? E também, quando outras pessoas falarem, né? Que são do seu próprio time, ele pode também ficar feliz com isso, né? Mas o que eu acho engraçado é que muitas pessoas que fazem isso são pessoas que realmente não gostam do Vinícius Júnior, né? Tiveram muitas pessoas que acharam essa provocação aí do Manchester City algo assim, né? Impressionante, muito bom, né? Muitas pessoas que não gostam do Flamengo, muitas vezes, né? Que muitas delas são até racistas também. Mas é incrível, né? É incrível. A gente vê como jogador, né? Como o Rodri, tendo a história que ele tem, ele consegue olhar para isso e achar isso magnífico, né? Mas... fica esse registro aí, né? Fica esse registro, que ele tirou foto, né? Tava feliz, tava contente com tudo isso. No começo do jogo, né? No final a gente sabe o que foi que aconteceu. Mas aí, ele tava assistindo.
dos Citizens exibiu, provocando Vinícius Júnior pela derrota na eleição da Bola de Ouro. O jogador espanhol, que ganhou o prêmio, foi flagrado gravando o momento em que o cartaz foi exibido nas arquibancadas. Muito bem, disse Rodri ao programa espanhol El Chiringuito, quando questionado sobre o que achava do cartaz. Rodri, na entrevista pós-jogo, também mostrou muita indignação pela forma como o seu time perdeu, já que o Manchester City tinha o jogo controlado e, após 2 falhas individuais, tomou a virada. Ele disse: "Sabemos da alta qualidade do nosso adversário, porém, é revoltante perdermos uma partida que estava no nosso controle. Cometemos erros que no futebol é fatal." Rodri ainda completou: "Eu já estava comemorando a nossa vitória e aí saiu o gol de empate. Foi frustrante, mas quando saiu o terceiro gol, eu fiquei desolado. Mas agora é levantar a cabeça e buscar a classificação lá na Espanha." Pois é, meus amigos, nesse momento eu queria ver a expressão dele, né, no momento do terceiro gol, porque ele disse, né, ficou frustrado e tal, ele até mesmo achou, né, que tinha vencido já, porque realmente parecia, mas ele esqueceu que é o Real Madrid, né. Isso que eu achei engraçado, que ele já enfrentou o Real Madrid tantas vezes e já viu que não dá pra você contar a vitória contra o Real Madrid, principalmente na Champions League. Não dá pra você achar, ganhamos. Não, com o Real Madrid isso não existe. Ainda mais depois daquela provocação contra o Vinícius Júnior, né? Mas eu queria muito ver como ele reagiu no terceiro gol. Eu queria muito ter visto isso. E acho que ninguém tem, né, essa filmagem aí. Haaland, o destaque do City, também concedeu entrevista pós-jogo e falou do que ele achou do resultado da partida. Ele desabafou: "Estou muito chateado com o que aconteceu aqui hoje. Merecíamos sair com um resultado melhor. Me doei bastante. Junto com meus companheiros, fiz 2 gols e de repente a gente entrega uma vitória que estava nas nossas mãos." Haaland, muito revoltado, completou: "Não vou aqui pôr a culpa em ninguém, mas não podemos ter falhas como tivemos, pois essas falhas podem custar nossa classificação à próxima fase. Estou muito revoltado por isso, sair sem cumprimentar meus companheiros, mas minha revolta não é com eles, é comigo mesmo, porque sei que poderia ajudar mais meu time. Realmente." E cara, sobre o Haaland, tem uma curiosidade interessante sobre ele, né? Que ele geralmente, quando ele enfrenta o Real Madrid, ele não consegue se sair tão bem, né? Se você pegar o retrospecto aí, teve vários jogos que ele não conseguiu marcar. Eu nem sei, mas acho que essa foi a primeira vez que ele enfrentou o Real Madrid e marcou gol. Ele não conseguia. E no jogo que ele conseguiu marcar 2 gols, né? Que ali certamente daria a vitória para o City acabou tomando uma virada, né? Uma remontada impressionante dentro de casa, né? Sendo que o Haaland poderia ser ali o rei, né? Ele poderia ser o salvador do City, ele poderia ter levado o City à vitória e talvez a classificação. E é por isso que ele falou que ele ficou revoltado, né? E assim, foram gols de falhas, cara. Foram gols de falhas. Teve a falha do Ederson ali também, né? Um pouco, que ele rebateu, né, a bola, só que ele rebateu pra frente. E aí a bola sobrou. E aí, se eu não me engano, acho que foi o Bryan Dias que fez o gol, eu acho. Se eu não me engano, acho que foi ele que empatou a partida, né? E aí, depois teve outra falha, né? No terceiro gol, se eu não me engano, o outro zagueiro que estava improvisado ali, ele acabou perdendo a dividida com o Vinícius Júnior, e o Vinícius Júnior tentou encobrir o Ederson, e aí a bola sobrou pro Bellingham, que virou. Mas foram, assim, gols de falha do Manchester City, né? De falha. Mas a verdade é que o City está em um momento muito complicado, né? E o Haaland poderia, né, ter sido o herói do jogo e acabou não sendo, porque seus companheiros acabaram falhando, né, ali em momentos cruciais. E contra o Real Madrid, você sabe, né? Falhou, acabou, não tem isso. Madrid x Manchester City se enfrentam na próxima semana e, após diversas trocas de provocações entre torcedores e jogadores dos dois times, pode ter certeza que o clima de rivalidade só aumentou. E a expectativa é como Rodri será tratado lá no Santiago Bernabéu, onde a torcida do Real Madrid deverá dar o troco, provocando intensamente o jogador do City, que está machucado mas continua nos holofotes. Mas E com certeza vai ter provocação, tá? Eu imagino, né? Com certeza a torcida do Real Madrid vai fazer alguma faixa lá, alguma coisa, né? Provocando o Rodri também, o que eu acho muito justo, né? Já que teve provocação lá na Inglaterra, tem que ter também na Espanha, né? Colocando o Vinícius lá, segurando, né? O The-Best, o verdadeiro, né? Prêmio aí de melhor jogador do mundo, né? Pro Real, melhor jogador do mundo, né? Acho que vai ser muito bom. E que dessa vez a gente consiga ver também as reações dele, né? Que vai ser muito bom, né? Ele voltar, né, pro país que ele nasceu, né? O Rodri, ele é espanhol. E ele vê, né, que a Espanha,
né, o Real Madrid especificamente, né, encara o Vinícius Júnior como o melhor jogador do mundo. E ali certamente eu quero ver muito como é que vai ser essa provocação do Real Madrid, cara. Porque esse lado do futebol também é bom, né? A gente vê sempre provocação, a resenha é muito bom, né? É muito bom. Então quero muito ver como é que vai ser a cara do Rodri quando ele vê aquela faixa dos torcedores do Real Madrid que nesse momento devem estar preparando já aí essa provocação. Quero ouvir você. Na sua opinião, o que achou das declarações de Haaland e Rodri? O City merecia mesmo ganhar? Cara, aqui acabou o vídeo já, na verdade, né? Ele até perguntou aí, né, qual é a opinião. A minha opinião é que eles não deveriam ter provocado o Vinícius Júnior, né? Não deveriam ter feito isso, porque quando você provoca um jogador como o Vinícius Júnior, você está ali praticamente dando armas para que ele consiga ganhar motivação. São poucos jogadores, né, que quando você provoca, ele acaba se abalando ali. Geralmente são jogadores de mentalidade fraca, né? Eu até achei interessante que eu assisti um vídeo de um jornalista que ele citou algo interessante sobre esse assunto, né? Se eu não me engano foi o Mauro César. Ele disse que esses torcedores, eles pensaram, né, que provocando com a faixa ali, iriam desestabilizar o Vinícius, que é um jogador preto, né? Jogador negro. É um cara que veio de baixo, é um cara que já sofreu muito. Ele sofre racismo até hoje, que é muito pior. Ele sofre racismo, né, contra o Atlético de Madrid, o de Bilbao, em Barcelona também, que são coisas muito maiores, coisas absurdas. Então, será que aquela simples faixa com os gritos iria desestabilizar o Vinícius Júnior? Isso não ia acontecer, cara, nunca. E eles acharam que isso iria acontecer, né? Então, eu achei muito interessante isso. Achei que ele foi bem feliz em estar olhando por esse lado, né? Porque com certeza ficou claro em campo que o Vinícius em nenhum momento se afetou. Muito pelo contrário, ele se motivou. E quem assistiu o jogo viu, ele a todo momento partia pra cima. Ele não tava com medo. A torcida vaiava, gritava, entendeu? E ainda assim ele continuava. E o resultado foi, né, que até o último lance do jogo, o Vinícius Júnior tava indo pra cima e fazendo, né, sendo um dos personagens ou o personagem principal dessa remontada, dessa virada impressionante sobre o Manchester City, né, que é um grande time, ninguém aqui discorda disso, mas que, mais uma vez, né, sofre com o Real Madrid dentro do seu estádio, né, porque ano passado também, quando eles se enfrentaram, se eu não me engano, foi nas quartas ou foi nas semifinais, o Real Madrid se classificou no próprio Etihad Stadium deles, né, nos pênaltis, mas se classificou. Então, um estádio que é sempre muito difícil de se jogar, o Real Madrid costuma ir bem lá, né, se classificando, e dessa vez com a vitória. Então a minha opinião é essa. Sobre as falas deles, achei falas coerentes, né, com o que foi o jogo, né? Quando você perde um jogo que estava praticamente ganho, você fica triste, você fica frustrado, mas tem que reconhecer, né, que o Real Madrid é um time diferente, é um time diferenciado, é um time que ele nunca morre, né? Se você tiver a chance de matar o Real Madrid, mate o Real Madrid, se não, se você deixar ele vivo, depois ele volta e busca você de jeito. É isso que acontece, né? Vários times já sofreram isso. Na Champions League não tem pra onde correr. O City, eu acho difícil, cara, no jogo de volta o City, ele conseguir virar o jogo. Pode acontecer? Pode, mas eu acho muito, mas muito difícil, porque no Santiago Bernabéu o Real Madrid fica, se ele é forte, ele fica 10 vezes mais forte no Santiago Bernabéu. Então, eu acho que vai ser muito pouco provável, né? E acho que o Vinícius, com a torcida a favor dele, ele fica ainda mais assombroso. Essa é a minha opinião. E agora eu quero saber de vocês. O que é que vocês acharam do vídeo aí, se vocês concordam. O que é que vocês acharam das falas do Rodri aí, do Haaland. E fala se vocês também queriam ver, assim como eu, a reação dele quando o Vinícius, quando o Real Madrid, né, fez a virada contra o City. Eu queria muito ver. Imagino que vocês também, né? Comenta aí, galera. Esse foi o vídeo. Tamo junto e até o próximo.